Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o tênis de mesa, chamado também de ping-pong. O jogo foi inventado no Reino Unido, mais precisamente na Inglaterra no século XIX. É um dos esportes mais populares do mundo em termos de números de jogadores. Era chamado ping-pong por causa do toque da bola. É uma bola muito pesada, ela dava aquele barulho de ping-pong. Era isso que batia, o barulho da mesa com a raquete. O que acontece? Surgiu uma época depois da Segunda Guerra Mundial, ele surgiu na realidade no século XIX. Uns estudantes pegavam a mesa, dividiam ao meio com os livros e eles começaram a brincar, que mais tarde eles vieram colocar uma redinha. Depois da Segunda Guerra, que eles aprimoraram mais para tênis de mesa, aí já veio as redes, já veio algumas regras, ainda era muito, não é tão rígido como é hoje. E aí foi originando o esporte e tal. Quando veio para o Brasil, no Brasil veio já no século XX. Há histórico de 1905 ter já o ping-pong no Brasil. Em 1902 há um registro de imagens remotas, um registro de torneio, o primeiro torneio no Brasil. Mas na realidade a confederação surgiu em 1926, datas precisas. Aí começaram os torneios. Aí vieram as regras realmente. Como que são as regras? O tamanho da mesa, as redinhas, a altura de rede, a altura da mesa, do chão, tudo isso vai influindo. A tinta influencia. A bola que era muito pesada, hoje se você pegar uma bolinha hoje, ela tem de massa 1,7 e pode ter 40 de diâmetro. É muito leve, então por isso que hoje tem os efeitos. Tanto as mesas, as raquetes quanto as bolas sofreram alterações ao longo das décadas. Se vocês imaginarem 1900 e pouco como que era feita as raquetes, era de papelão com tecido e passava-se uma cola. Assim eram as raquetes. Hoje, se basta uma raquete dessa, ela fica hoje mais ou menos 10 horas numa forma. Eu tenho uma aqui que ela ficou 10 horas, o cara monta. Nós não compramos em loja. Essas raquetes pra gente hoje é só para treino, ela não dá. Então a gente monta essas raquetes. Eu montei uma em São Paulo quando eu comecei a praticar. Ele vai perguntando pra gente o seu jogo, o estilo e tal, e vai montando. A colagem dela dura hoje 10 horas numa forma, mais ou menos. E quem manda hoje realmente em fabricação de bolas, de raquetes hoje, borrachas, é a Butterfly. Inclusive as melhores mesas hoje também é da Butterfly. Hoje, por exemplo, a mesa ela tem oficial 2,70 de comprimento, 2,74 se não me engano, 1,52 de largura. A altura dela tem que ser 76 de altura do chão. Fora isso, você não pode, não há torneio. As redes hoje são 15 centímetros, 15,2, alguma coisa assim, é a altura da mesa hoje. E as redes hoje, essa aqui, por exemplo, é uma rede oficial. As redes de plástico antigamente, tinha muito aquilo da bola bater e cair do lado de lá. Essas redes hoje são de pano. Então, quando a bolinha toca, ela não tem esse negócio de cair do lado de lá, ela cai do lado de cá. Não tem aquele problema de fazer aquele ponto mole que cai do lado de lá. Assim. Algumas regras do jogo também mudaram. O sax antigamente queimava e parava, 2 vezes voltava. Hoje o sax se queimar 100 vezes, repete 100 vezes, não tem problema. Você não pode hoje tocar com essa mão aqui na mesa, a mão livre. Essa mão pode se tocar na mesa, com a raquete. Tá? Agora tem um detalhe, há obstruções no tênis de mesa? O pessoal pensa que não. Há obstruções no tênis de mesa. Quais são as obstruções? Se o meu adversário não estiver preparado para receber o sax e eu sacar, é uma obstrução. Volta para ele, o ponto para ele. Se eu tocar, mesmo que seja com a raquete, nas bases da rede, é uma obstrução. Barulho quem estiver assistindo, igual no tênis mesmo, é obstrução. Se eu arredar essa mesa de local, tudo são consideradas obstruções, então os pontos vai para o adversário, é contado como os pontos. Se eu estiver disputando um torneio e bater desse lado da madeira também, é obstrução, eu não posso, eu só posso usar esse lado. É uma raquete muito para efeito, é os efeitos que pega nas bolinhas hoje que são muito leves. Essa é uma caneta japonesa e esse é o modelo clássico. Apesar de estar com uma borracha só de um lado, é uma raquete mais assim para mais pancada. Tem um efeito também, mas é menos do que a outra. E ela se joga muito nesse estilo, quem joga o modelo clássico. Mas aí teria que ter outra aqui que você pode usar os dois lados dela, tá vendo? Então teria que ter outra borracha aqui. Mas se pode jogar o caneta com ela também, sem problema nenhum. As bolinhas hoje, geralmente também, disputadas em torneios, além de ser a Butterfly, tem umas outras bolinhas 5 estrelas e 3 estrelas para treino e também torneios. A Butterfly para mim hoje é uma das melhores que está tendo para disputa, uma por causa dos efeitos. É uma bola hiper leve, ela tem 1,7 de massa e 40 milímetros de diâmetro. A branca, se tivesse sido disputada aqui agora,
os jogadores não poderiam estar com camisa branca porque dá reflexo. O máximo que teria que ser de branco só nas golas e nas mangas, a camisa teria que ser. A bola laranja já seria o inverso, as cores, você não poderia estar com a camisa laranja. E a laranja também, butterfly, é uma bola mais até para a noite, você tem mais visão da bola do que a bolinha branca. Eu, particularmente, amo jogar com a branca, em qualquer horário, não tem problema, mas essa é uma bola indicada para a gente jogar à noite em alguns torneios. E as dicas não param por aí. Ronaldo ainda conta mais sobre o jogo. Toda disputa tem que ser interna, numa disputa externa, por exemplo, nessa área que nós estamos hoje, é aberto. Qualquer ventinho, por mínimo que ele seja, desvia a bolinha, então não se tem jogo. Você pode colocar dois caras que eles vão conseguir fazer um jogo, mas não faz um jogo bonito. Então, numa área totalmente fechada, sem barulho, sem vento, sem nada, para não haver desconcentração de nenhuma das partes. Quando tem plateia, principalmente se tiver muita gente no ginásio, e o pessoal tem que permanecer em silêncio para não tirar o nível de concentração dos jogadores. Vou citar um exemplo pequenininho que aconteceu comigo. Estava disputando um torneio, todos já achavam que eu seria o campeão. Até eu cheguei a achar que eu entrei com aquele salto alto, porque realmente eu não tinha perdido uma partida. E fui fazer uma final. Olha só, tinha mais ou menos não sei o número de pessoas, tinha um certo número de pessoas dentro do ginásio. Depois, quando foi a final, chegou mais ou menos mais um outro pessoal. Isso me desconcentrou. O barulho que eles estavam fazendo lá fora era diferente do barulho que eu já estava acostumado a ouvir. Isso tira toda a concentração. Alguns acham que não. Por exemplo, quando eu estou jogando, pessoas que vão torcer por mim, nunca deixo ficar atrás do meu adversário. Eu não posso estar olhando eles. Eu desconcentro totalmente. Eu não consigo concentrar 100%, porque isso aqui é 100% de concentração. Ele começou cedo a praticar o esporte e já disputou alguns torneios. Eu comecei a jogar com 10 anos de idade em Belo Horizonte, quando era aquela bolinha ainda que parecia uma bolinha daquela do desodorante. Se botar ela aqui hoje, ela quebra a mesa. Estou já há mais de 20 anos em Valadares. Casei em Valadares, fui para os Estados Unidos, disputei alguns torneios lá. Quando eu cheguei já tinha muito tênis de mesa aqui dentro, muitos jogadores. O que eu considero um cara aqui dentro hoje, fera mesmo, é o Nilson. O Nilson, o Osmar, o Salvador. Salvador, para você ter uma base, tem quase 70 anos. Vai jogar com o Salvador para você ver. Essas menininhas aí hoje aí vão tomar pau com ele, porque o cara é fera. Ronaldo venceu um dos torneios mais disputados em Valadares, a Copa Sesc, e lamenta a cidade não ter uma associação. Não é um torneio fácil. Éramos 6 atletas para disputar lá da nossa igreja. E algum ainda falou assim, vocês vão lá, vai ter jogador de Caratinga, de Ipatinga. Eu falei, eu vou jogar com os melhores para a gente aprender. Se eu ganhar um troféu, beleza. Para surpresa minha, eu ganhei o primeiro lugar. Está registrado aqui. Esse é o nosso troféu de lá de 2012. Quando meu nome sai na federação, para disputa de qualquer torneio hoje dentro do Brasil, sai como eu pertenço a Caratinga, a Associação de Caratinga, por não ter aqui. E temos colégios aqui dentro, temos escolas de tênis de mesa, nós temos hoje o Misael na Praça de Esportes, daqui a pouco eu vou estar falando com vocês sobre as aulas que ele dá aqui na Praça de Esportes. Nós temos o Nilson na casa dele com um ginásio para dar isso. Nós temos grandes atletas aqui dentro. Aqui. Filadélfia tem muitos atletas hoje, a nível 1, nós temos atletas aqui dentro hoje nível 1, dentro da cidade. É poucos, mas temos. Na Praça de Esportes da cidade, tem aula gratuita de tênis de mesa para deficiente físico. E Misael, que desde criança é praticante do esporte, se tornou um instrutor. Eu comecei a praticar tênis de mesa, na realidade, ping-pong, né? Na escola. Na escola que eu fui inserido, na época meus pais me conseguiram me dar uma mesa de ping-pong na época ainda, a gente jogava muito, minha irmã também sempre jogou bastante. Então eu conheci mesmo o ping-pong na escola. E depois, né, a gente vai aprendendo as nomenclaturas corretas. E na faculdade eu aprendi que é tênis de mesa e tudo mais. E no início agora de 2020 eu tive a oportunidade de estar trabalhando com tênis de mesa aqui na Praça de Esportes. É um projeto da prefeitura. Eu trabalho com deficiente físico. É muito bacana o projeto. A pessoa tendo mobilidade com um dos membros superiores, ela pode fazer aula tranquilamente. Inclusive eu tenho um aluno que ele é cadeirante, e ele tem deficiência em um dos membros superiores, porém, o braço direito dele é tranquilo, ele consegue fazer aula normalmente. Então, o projeto aqui dentro da praça, ele é somente para deficiente físico ainda, né? Futuramente a gente pode estar agregando para pessoas que não têm deficiência também, sem problema nenhum. O tênis de mesa é considerado o irmão mais velho do pickleball. E se você gostou da ideia, pode começar a praticar o esporte nos próximos meses.
Vamos ter a partir de janeiro já, na Associação Brasileira de Pickleball, lá no Toninho Coelho, na Israel Pinheiro 610, onde é a Associação Brasileira de Pickleball, vai ter o tênis de mesa lá. E já aproveitando, convidando os alunos, eu vou ser o instrutor lá dentro para principiantes e pessoas que estão praticando, mas está precisando de aprimorar.